Olá, senhores, sejam mais uma vez todos bem-vindos à nossa videoaula de equipamentos, né? De maneira que essa é a nossa terceira videoaula de pintura e revestimento anticorrosivo, certo? Na nossa última videoaula vimos alguns tipos de tintas, né? Vimos também na primeira videoaula sobre os componentes, né, que juntos formam a nossa tinta, as particularidades de cada um, de maneira que na nossa terceira videoaula vamos começar a falar sobre oxidação, né, sobre o ato da reação química com o carbono e o oxigênio, né? Então, sem mais delongas, acompanhe a nossa videoaula, bem como a nossa apresentação. Vamos lá. Oxidação. Esse mecanismo representa o mais antigo tipo de tinta que se tem notícia. Resinas de óleos naturais, como por exemplo óleo de linhaça, são constituídas de moléculas de tamanho médio, com pontos reativos representados por duplas ligações, no caso, um carbono duplamente ligado a outro. Quando em contato com o oxigênio presente no ar, uma reação química acontece nesses pontos, unindo as moléculas de óleo. Isso se resume à oxidação. Um grande número de ligações ocorre, aumentando o tamanho da molécula, de modo a formar um filme forte e duro, que essa é a película, né, seca, tinta. Esse processo de secagem é normalmente bastante lento. O óleo natural é então modificado com produtos químicos, resultando em produtos de moléculas maiores, e as resinas modificadas com óleos também. As resinas alquídicas são os exemplos mais conhecidos de óleo quimicamente modificado. Então, essas resinas, né, existem as vinílicas, as epoxídicas e as alquídicas. São nada mais do que essas resinas à base de óleo, né, quimicamente. O oxigênio é a primeira substância a entrar em contato com o filme de tinta, nesse caso da oxidação, né, pelo processo de oxidação. Se alguma tinta que tenha esse tipo de mecanismo é aplicada com espessura muito alta, uma pele se formará na superfície da tinta, com parte dela permanecendo líquida no interior do filme. Então é o seguinte, quando nós temos aqui a nossa superfície metálica, certo? Nós aplicamos uma camada muito grossa de tinta, uma camada muito espessa de tinta, de maneira que, como a primeira substância que entra em contato com a tinta é o oxigênio e ela se tem na superfície, o que vai acontecer? Vai ser formado um filme somente na superfície inicialmente, de maneira que na superfície será aquela pele, aquele formado por aquele filme de tinta, e entre a superfície metálica e esse filme de tinta formado pela reação com o oxigênio ficará o quê? A tinta na sua forma líquida ainda, né, ali naquele meio, esperando o contato com o oxigênio. Bom, essa pele reduz a movimentação de oxigênio nas camadas inferiores, acarretando secagem lenta ou incompleta, ou seja, demora mais para secar, porque aquele filme impede o contato do oxigênio diretamente com a tinta que está abaixo daquele filme, certo? De maneira que ela vai demorar muito mais tempo para secar ou vai ficar não completamente seco, né? Quando você tem contato com ela, você rompe aquele filme e percebe que embaixo a tinta ainda está fresca, né? Está em forma líquida. É muito importante o controle de espessura durante essa aplicação dessas tintas, por quê? Para que haja uma secagem homogênea de toda a totalidade daquela sua tinta, né? Tanto em termos de comprimento quanto em termos de espessura. É necessário um controle. Controlando-se a qualidade e as quantidades relativas de óleo e modificantes químicos, é possível produzir resinas alquídicas com diferentes características para as variantes que se tem para as tintas alquídicas. Exemplos de tintas que se formam por esse mecanismo são as alquídicas, as ésteres de epóxi e a de óleo uretânicas. Temos aqui, ó, o processo de oxidação, ó, o solvente evaporando e as moléculas cada vez mais, certo, sendo multiplicadas, de maneira que o contato com o oxigênio, que são essas partículas da cor laranja, elas vão se misturando com a tinta e formando assim o que? Aquele filme, aquela película sólida, geralmente da superfície ao fundo. Esse é o processo de oxidação. Processo de polimerização agora, né? É o mecanismo pelo qual a película de tinta é formada através da reação química à temperatura ambiente
ou por meio de ativação térmica. No caso, polimerização ela ocorre em qual termo? Em temperatura ambiente ou por meio de uma ativação térmica, certo? Por essas duas formas aí. Esse processo é conhecido popularmente como cura. É o processo de cura da tinta, né? De secagem, da cura. As tintas que curam a temperatura são normalmente fornecidas em dois componentes: a resina ou base, né? E o agente de cura ou endurecedor. No caso, lembram, senhores, na primeira videoaula, que a resina tem a função de promover a secagem também, juntamente com o agente de cura, que são misturados na relação fornecida pelo fabricante, em peso ou em volume, por ocasião da aplicação da tinta. Vamos falar agora do tempo de vida útil da mistura, ou pot life. É o tempo, prestem bem atenção, é o tempo máximo após a mistura dos componentes que a tinta permanece em boas condições de aplicabilidade sem perda de propriedades da película, ou seja, sem que haja a formação da superfície com uma nata, certo? Sem que haja qualquer tipo de não homogeneidade, né? Comece a haver interfaces com relação à diferença de propriedades mecânicas entre os componentes, certo? Então isso é o pot life. Enquanto a tua tinta, o período da tinta em que ela está perfeita para aplicabilidade, esse é o tempo de vida útil, certo? Ou pot life. Tempo de indução, também chamado de tempo de pré-reação, é o tempo mínimo que se deve esperar após a mistura dos componentes para se iniciar a aplicação das tintas. Então, é um tempo de pré-reação, que vem antes da reação propriamente dita, certo? Que é um tempo mínimo que você deve aguardar, certo? Após você misturar os componentes para se iniciar a aplicação das tintas, ou seja, entre o momento em que você mistura os elementos componentes da tinta e você aplica eles na superfície metálica, é um tempo onde você deve esperar em que a reação seja de fato totalmente realizada no interior, no meio desses componentes aí. Bom, ainda em polimerização, para se obter melhores propriedades a partir da reação química, é muito importante que os componentes sejam bem misturados na proporção de mistura correta antes da aplicação. As tintas de dois componentes podem se tornar muito duras e extremamente resistentes. Então é importante saber que os componentes devem ser bem misturados. Uma cadeia tridimensional é formada durante a cura e uma força física muito forte é necessária para quebrar essa estrutura. É uma formação à base de reações químicas, né, que somente fatores físicos muito fortes para desfazê-los. Ao contrário das de secagem física, essa estrutura é impossível de se dissolver com solventes, o que pode se tornar uma vantagem ou uma desvantagem, certo? Porque você tem ali, pelo mesmo fator, a vantagem de você não alterar a viscosidade, você mantém ela com sempre aquela viscosidade, aquela uniformidade de viscosidade. E isso também pode ser uma desvantagem para o caso de você ter a necessidade ou não de alterar a mesma. Quando uma tinta desse tipo é repintada após a cura completa, os solventes da nova tinta não podem penetrar e dissolver a anterior, resultando em falha de aderência entre demãos. É o que eu lhes disse. Depois que você tem um processo da primeira demão, onde a cura é totalmente feita, certo? Os solventes da nova tinta, eles não vão ter a capacidade de quê? De dissolver essa tinta, por elas terem resistência, né? Por elas terem a viscosidade delas resistente a pinturas. De maneira que isso vai causar, pode ser que cause uma falha de aderência entre demãos, porque elas não vão ter facilidade de penetrar por serem duas tintas com viscosidades muito grandes. Uma já em estado sólido, né, que é a película seca da primeira demão, e a segunda parte que diz respeito aos componentes, né, o substrato em forma líquida. A temperatura influencia a reação de cura diretamente. Geralmente é exotérmica. Bom, temperatura exotérmica é o que? Aquela confluência de que libera energia térmica, né? Endotérmica absorve, exotérmica ou exotérmica, chame como quiser, libera energia térmica. Um aumento de temperatura acelera a reação, diminuindo o pot life, né, que é o tempo de cura, tempo de vida útil, né, da sua tinta. Ao passo que temperaturas muito baixas podem acarretar problemas de cura. É necessário, justamente as temperaturas baixas devem ser controladas porque junto com elas vem a questão da umidade do ar.
E isso altera aí, causa problemas na sua cura, no seu processo de cura. Temos aqui a polimerização, né? Temos aqui os componentes, ó, os polímeros, certo? Aí como os agentes de cura, né, na superfície metálica, e os solventes presentes nela que são evaporando. E elas vão formando o quê? Vão formando umas sendo ligadas a outras, né? Os polímeros ligados aos agentes de cura, formando assim então uma viscosidade muito alta. Esse é o processo. Vamos aqui agora, senhores, a uma breve análise sobre um esquema de pintura. Bom, muitas vezes nos deparamos com casos onde nenhuma informação ou documentação sobre o esquema de pintura está aplicado ou disponível, ou seja, você desconhece o número de demãos, não sabe a espessura da tinta, da película de cada demão, tipo de tinta a ser utilizado. Bom, a identificação do tipo de tinta genérico já pode ser bastante útil. Evidentemente, isso pode ser feito com métodos sofisticados de laboratório, porém, do ponto de vista prático, um simples teste com solventes pode fornecer boas informações sobre o sistema. Porque, afinal de contas, os solventes eles têm a característica, né, de alterar a viscosidade, então você tem ali já uma boa base de aplicabilidade ou não daquela tinta. Basta colocar um chumaço de algodão embebido em um solvente forte sobre a superfície pintada e observar o comportamento do revestimento. Tem possibilidades. Se a tinta dissolve no solvente, ela forma uma película por secagem física, certo? Na primeira situação. Se ela dissolveu no solvente, ela forma uma secagem física, certo? Normal. Caso não haja dissolução direta, mas um amolecimento significativo ou empolamento, presume-se que a tinta age pelo mecanismo de oxidação, que é aquele que vem de fora para dentro. Não havendo qualquer anomalia, é uma indicação de tinta quimicamente curada, no caso pelo processo de polimerização. Então perceberam, senhores, que pega-se um chumaço de tinta, embebe ele em solvente e aplica sobre a superfície pintada. Aí você vai observar o comportamento. Se após você ter feito isso, a tinta ela fica no solvente, significa dizer que ela é uma tinta de secagem física, ou seja, ela vai secando naturalmente, com a evaporação do solvente. Se não houver uma dissolução direta, mas um amolecimento significativo, ou seja, você não vai haver a remoção da tinta, mas você vai perceber que aquela camada de película seca, que seria uma camada dura, ela começa a se amolecer e libera de fato uma certa quantidade de tinta em seu algodão com solvente. Essa aí funciona pelo princípio de oxidação, né? Que é aquela que se forma em contato direto com o ar. Pode ser que forme até, se tiver uma grande espessura, com aquelas películas, né? Aquela pele de ar, e embaixo permaneça no estado líquido ainda. E se não houver qualquer anomalia, qualquer alteração, é uma tinta que seca, tem seu processo de cura, de forma por polimerização, né? Que é quando ela é quimicamente curada, e essas tintas possuem o quê? A característica de serem extremamente resistentes a solventes, certo? Não alteram sua viscosidade. Bom, senhores, no mais, ficamos por aqui. Espero que essa nossa breve videoaula tenha sido... esses processos de cura, né, tenham sido bem fixados na mente dos senhores. No mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.